Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde para o pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus para mais um programa, Uma Razão para Viver. Muita gratidão pela companhia de vocês, queridos ouvintes. Muita gratidão ao Boy por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição, e estou muito feliz com a divulgação da doutrina dos Espíritos. O tema de hoje que nós vamos estudar é a parábola do semeador. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 5 a 11. Por que será que Jesus falava através das parábolas? Como nós estamos num planeta de provas e expiações, e quando Jesus aqui estava, vamos dizer, começando o mundo de provas e expiações, as pessoas daquela época estavam em estágios evolutivos diferentes, do mesmo modo que acontece hoje. Alguns mais, outros menos, evoluídos moralmente, porque a moralidade é o que importa. Toda parábola que Jesus contava apresentava o fundo moral. Mas cada um evoluído ao seu modo, mas todos no caminho da perfeição. Nós estamos aqui encarnados a caminho na busca da perfeição. E Jesus achava que existia uma possibilidade maior de entendimento através das parábolas, no decorrer das reencarnações, através da elevação moral e leis imutáveis. Falar por parábolas, utilizando a geografia da época, o tipo de vida que as pessoas viviam na época, as estradas. Jesus aproveitava tudo que ali existia para exemplificar o reino de Deus. Ele desejava que a cada reencarnação nós nos elevássemos moralmente e respeitássemos as leis imutáveis de Deus, porque as leis divinas elas não mudam. Elas vão ser sempre as mesmas. E como as parábolas eram histórias curtas, as pessoas que a ouviam não esqueciam e passavam para frente, para outras pessoas, para a família, com facilidade. Aí Jesus começa assim. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra.
As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou. E como não tinham raízes, elas secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e os espinheiros, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, porque nós podemos ouvir e não compreender, não trazer para dentro de nós aquilo que estamos ouvindo. Precisamos sentir. Por isso que Mateus diz, ali é uma fala de Jesus, ouça quem tem ouvidos de ouvir. O apóstolo Mateus, ele seguiu Jesus durante a peregrinação de Jesus. E ele ia anotando tudo que Jesus falava. A parábola do semeador foi ele que anotou, para guardar, gravar, ficar ali para sempre e não se perder. Então, ele, o tempo todo, ele anotava, ele fazia perguntas a Jesus e Jesus respondia, ele anotava a resposta. Por quê? Se não anotasse, o tempo ia passar e essas parábolas, esses ensinamentos de Jesus iam cair no anonimato. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, porque não basta ouvir o som. Precisamos compreender o que aquele som significa. A proposta de hoje, com a parábola do semeador, são reflexões que nós vamos fazer que possam nos ajudar a ouvir um pouco melhor. Não apenas ouvir por ouvir, ouvir sentindo, ouvir compreendendo, ouvir para colocar em prática. No início da parábola, Jesus fala, eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? E quem semeava uma parte, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. O que representa as sementes na parábola do semeador? Semeador é Deus. Jesus, que aqui esteve semeando bem e marcando época, marcando história. E as sementes, o que representam? As sementes representam o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, que não é igual para todos. Cada um recebe essas sementes de uma forma, porque precisamos saber ouvir, como foi dito lá atrás. Então, esse semeador saiu a semear e parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram. Por que Jesus usou o caminho, a estrada que eles caminhavam? Porque ali eles não iam esquecer. Era por onde eles caminhavam, por onde eles passavam. Eram estradas de pedra.
O semeador e as palavras de Jesus. Eu já expliquei, já falei quem é o semeador. E as sementes de Jesus, eu também já falei. As sementes da parábola são as palavras de Jesus, que tocam o nosso coração, nos faz compreender situações que não compreendíamos antes. Por isso, Jesus, quando aqui esteve, foi um marcador de época, antes de Cristo e depois de Cristo. E nós estamos até hoje estudando as sementes de Jesus. E muitos de nós ainda não compreendem o significado dessas sementes de Jesus. Quando Jesus, na história, fala sobre o tipo de solo que essas sementes caíram na beira da estrada, ou local onde as sementes caíram, simboliza as pessoas. O tipo de solo simboliza as pessoas que podem permanecer à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. Como nós já falamos, nós recebemos um ensinamento, recebemos a semente e não absorvemos o significado real daquelas sementes. Então, o tipo de solo onde essas primeiras sementes caíram simboliza as pessoas, nos simbolizam. Nós podemos ficar à margem de toda a orientação espiritual que nos chegam. As orientações espirituais nos chegam de diversas formas, através da frequência a uma igreja, lendo a Bíblia, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas todas elas chegam até nós. E as aves? As aves vieram e comeram as sementes. O que quer dizer? Tudo que nos afasta de Deus. As aves vêm, encontram um alimento, se alimentam e partem em busca de outros lugares, em busca de outras sementes para o seu sustento. Aqui vemos os indiferentes achegando-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram. Ouvem o ensinamento e não ficam, não permanecem, vão embora. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. É muito interessante como nos sentimos diante dos ensinamentos de Jesus, que hoje ainda estudamos, aprendemos os ensinamentos de Jesus, mas muitas vezes ouvimos essas lições, não assimilamos o valor que elas têm e vamos embora, abandonamos. Quer dizer que esses terrenos não estão preparados ainda para receber as sementes. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 6.
consta lá no Evangelho. É só vocês procurarem capítulo 17, item 6, que vocês vão encontrar esse texto. Continuando a parábola, outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Quando não há terra bastante, a planta, a semente fica na superfície, ela pode até brotar, mas ela depois seca, porque não tem raiz suficiente para prendê-la ao solo. Não há o solo suficiente para que segure essa raiz. O que as pedras indicam? Que as sementes caíram entre as pedras. As pedras indicam formações mentais cristalizadas, ainda existentes em todos nós, que exigem melhoria moral. O que são formações mentais cristalizadas? São ideias que não saem da nossa cabeça. São formações que nos mostram a nossa maneira de ver o mundo. E estamos tão arraigados a essas informações cristalizadas na nossa mente que não damos conta de absorver os ensinamentos de Jesus da maneira que precisaria ser assimilado. Precisamos, nesse caso, de melhoria moral. Cair entre as pedras indicam essas formações mentais arraigadas a nós, que a gente já traz lá de trás, de existência após existência. Mas tem outro sentido. Também podem ser interesses superficiais ou passageiros que impedem a nossa melhoria, ou o desânimo e o abandono do trabalho. Começamos numa tarefa muito animados, dispostos. De repente, esfriamos. Temos outros interesses e desistimos de seguir na tarefa do semeador. Porque o desânimo vem e abandonamos o trabalho. Aquele que recebe, esse texto é do Evangelho, aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra. Tira ele daí motivo de escândalo e de queda. As sementes que caem em meio às pedras, no primeiro momento, nós recebemos com alegria aquele ensinamento. Mas depois vem um desânimo, temos problemas na vida, temos obstáculos que surgem no nosso dia a dia. Aí nós nos afastamos da semente. Deixamos a semente abandonada à mercê. Continuando a parábola, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. A semente que cai entre os espinhos, é impossível dela ir para frente. Ela até pode crescer, mas o espinheiro
sufoca aquela plantinha e ela morre. O que isso significa? São aqueles que, ao ouvirem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as espirituais e se decidem pelas materiais, por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. Ouvimos a palavra, comparamos as coisas espirituais com as espirituais e no final decidimos pelas coisas materiais, porque parece ser um caminho fácil, bem mais fácil de caminhar. Pensamos em conquistar bens, conquistar carro, moto, roupas caras, bolsas caras, tudo que é material. E o que é material não é a semente que Jesus semeou. Jesus semeou as sementes espirituais que nos fazem caminhar para frente, nos sentir melhores, nos sentir um pouco mais espiritualizados. Essas almas que nós acabamos de falar são almas de pequenino desenvolvimento espiritual, que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. São as pessoas que se voltam pelas conquistas materiais, esquecendo as conquistas do espírito, que são as conquistas que mais importam. No Evangelho diz assim: aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Evangelho, capítulo 17, item 6. As sementes que caem entre os espinheiros somos nós, quando ouvimos os ensinamentos, mas optamos pelo que é material e deixamos de lado a nossa parte espiritual, que é o que realmente importa, a nossa condição moral, a nossa conduta moral. Somente melhorando a nossa conduta melhor, vamos nos espiritualizar de verdade. Vamos nos unir, nos ligar a Deus, nosso Pai. Continuando a parábola. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu já falei sobre essa frase final da parábola. Quando a semente cai em terra boa, ela produz muitos frutos. Se ela não consegue produzir 100% de frutos, ela vai produzir 60, vai produzir 30, mas não vai deixar de produzir. Vai penetrar realmente dentro de nós. E nós vamos dar a oportunidade de seguir esse aprendizado. Estaremos dispostos a realmente aprender o significado da parábola do semeador. E você que ligou o seu rádio nesse instante,
Estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas e às quintas-feiras, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para bolsa, para passeios. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos, quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso desejem. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 98843 7822. 24 98843 7822. Queridos ouvintes, vamos dar seguimento ao nosso estudo de hoje. Quem ligou o rádio nesse momento, nós estamos estudando hoje a parábola do semeador. Já fizemos o primeiro bloco, estamos agora no segundo bloco. O que é a semente na parábola do semeador? O que a semente significa? A semente é o Evangelho de Jesus, entendido como roteiro de vida. Se nós quisermos um roteiro de vida para nortear as nossas atitudes, é só seguirmos o Evangelho de Jesus. Pensarmos, se fosse Jesus, como ele agiria nesta situação? O que ele diria nesta situação? O que ele faria? Mas Jesus já alcançou a perfeição. Nós estamos na caminhada que nos leva um dia à perfeição. A semente, como já dissemos, é o Evangelho de Jesus, que cai no terreno fértil, é a que foi semeada num coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas e infelizes aquisições. Deixar para trás o que nós tínhamos como verdade, abandoná-las e levar adiante a verdade como um todo, que consta no Evangelho de Jesus. Como nós já dissemos antes, o Evangelho de Jesus deve ser o nosso roteiro de vida, em qualquer atitude, em qualquer situação. Precisamos estarmos abertos para novos aprendizados. E muitas vezes nós pensamos assim: eu nasci assim, vou morrer assim.
É engano. Todos nós podemos aprender coisas novas. Todos nós podemos trazer para dentro da gente, da nossa mente, novos aprendizados, novos conhecimentos, que faz com que nós possamos caminhar, progredir, evoluir. Os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra, são assimilados e difundidos num processo natural. O que isso quer dizer? Boa terra. Quando a gente pega a semente, coloca num local que tem uma terra boa, adubada, não é uma terra rasteirinha por cima. A semente vai cair e vai germinar. É isso que quer dizer. Para que a semente germine, precisamos cultivar em nós a boa terra que permite a germinação dessas sementes, a transformação moral, a nossa transformação moral, o nosso aprendizado com consciência, nos libertando de coisas antigas. Mesmo nesse solo fértil, cada um produz de acordo com o seu grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros produzem menos. O solo é fértil, a terra é boa, a terra está preparada. Mas nem todo solo fértil produz todo tipo de planta, de semente. Por quê? Depende do nosso grau de adiantamento espiritual. Algumas pessoas produzem mais, outras pessoas produzem menos, mas estamos todos no caminho do bem, seguindo, procurando compreender, procurando assimilar, procurando aprender, para que a cada dia nós possamos produzir maiores quantidades. Resumindo, a parábola do semeador. Os 4 campos de semeadura citados na parábola simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. Os 4 campos de semeadura que nós estudamos, que nós citamos, simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. Jesus usava coisas da natureza, do dia a dia daquele povo, para exemplificar as suas parábolas. Porque parábola é uma narrativa que leva ao aprendizado. E como toda história, nós guardamos ela em nossa mente. Não esquecemos. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. O que isso quer dizer? Se o nosso coração estiver cheio de ervas daninhas, e se já recebemos a orientação espiritual, nós precisamos cultivar
a conduta moral e retirando de nós as ervas daninhas que atrapalham o desenvolvimento da planta. Precisamos aprender. Só através do aprendizado com devotamento nós vamos aprender a agir dessa forma. Retirarmos as ervas daninhas e cultivarmos os princípios morais, os princípios que Jesus veio reforçar. Jesus, quando aqui esteve, ele não veio mudar a lei que constava no Velho Testamento. Ele veio fazê-la ser cumprida, mas de uma forma mais branda, mais leve, sem haver arrogância, agressividade, imposição dos princípios. Quando os homens, as pessoas que estavam acompanhando Jesus, viram a mulher adúltera se aproximar de Jesus, eles queriam apedrejá-la, porque era hábito na época apedrejar as mulheres adúlteras. Jesus abaixou-se e na areia começou a escrever. Estava lá, não falava nada, só escrevia. Depois disse à multidão: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Será que alguém atirou a primeira pedra? Claro que não, porque todos tinham o pecado, todos cometiam equívocos. Ninguém ali tinha moral para agredir aquela mulher. Eram outros equívocos que eles cometiam, diferentes da mulher, mas eram equívocos. Por isso que Jesus, com a maior calma, disse assim: atire a primeira pedra aquele que não tem pecados. Por isso nós precisamos ficar atentos às nossas atitudes diante de uma situação, ficarmos tranquilos, perdoarmos. Podemos não aceitar a situação, mas não agredir, não condenar. Orar por aquelas pessoas. Quando diz a palavra do Senhor é imperecível, nunca vai passar, nunca vai mudar, existirá para sempre. Tem um trechinho aqui do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, capítulo 25. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. O que esse trecho de Emmanuel quer dizer? Que só depende de cada um de nós o progresso ou a estagnação. Não depende do outro. Eu sou assim porque recebi esses ensinamentos quando criança. Não, não é assim. É assim porque é assim, não por causa do ensinamento recebido. Porque nunca é tarde para que haja mudança. Nunca é tarde
para que haja transformação. A parábola do semeador vem nos mostrar os 4 solos, quer dizer, os 4 grupos de espíritos que estão encarnados na Terra. Alguns estão aqui praticando violência. Por que será? Porque ainda não conhecem o bem. Quando eles conhecerem a capacidade do bem, a possibilidade que o bem traz na mudança, na transformação, eles vão mudar. Ninguém é mal para sempre. Todos nós temos um tempo determinado. Alguns caminham mais rapidamente, outros demoram mais a caminhar. E assim vamos seguindo em frente, né? Eu vou contar uma pequena história chamada As 3 Peneiras de Sócrates. Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar esta informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? Que queres dizer? Disse o homem. Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos usar as 3 peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira peneira é a da verdade. Tens certeza de que isso que queres me dizer é verdade? O homem responde: bem, foi o que ouvi outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. Sócrates continua: a segunda peneira é a da bondade. Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade. Ou não? Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. Continua Sócrates: a terceira peneira é a da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então, disse-lhe o sábio: se o que queres contar-me não é verdadeiro, não é bom, não é útil, então é melhor que o guardes apenas para ti. Moral da história, né? Toda história tem moral, um fundo moral. Se as pessoas usassem desses critérios, como Sócrates, seriam mais felizes e usariam seus esforços e talentos em outras atividades, antes de obedecer ao impulso de simplesmente passá-los adiante. Essa história de Sócrates, ela é muito interessante. Eu gosto muito dela. Continuando. Para encerrar, nós vamos ler um poema que fala de semeadura. Prestem bastante atenção. Eis que o semeador
saiu a semear. Já estudamos a parábola do semeador. Já entendemos o significado de cada solo. Eis que o semeador saiu a semear. Semeador de emoção, onde os corações estão endurecidos pela dor. Semeador de sorriso, àqueles que não conseguem estancar as lágrimas. Semeador de paz, onde as pessoas estão em guerra. Semeador de força, a todos que se sentem fracos. Semeador de sonhos, onde a desilusão impera. Semeador de alegria, onde a tristeza causa enfermidades. Semeador de bondade, àqueles que a desconhecem. Semeador de ternura, para alegrar os corações cheios de mágoa. Semeador de justiça, para que as injustiças sejam esclarecidas. Semeador da tolerância, para que a vida seja repleta de compreensão. Semeador do bem, para que seja afastado todo o mal. Semeador de compaixão, àqueles que vivem a violência. Semeador de seus ensinamentos, Senhor, para que um dia reine a paz. Enfim, semeador de flores, transformando a vida num imenso jardim. Olha, queridos ouvintes, como podemos semear boas sementes. Podemos consolar os que choram, os que sofrem. Podemos consolar os que estão tristes, os que estão desesperados. Podemos consolar, ajudar, colaborar com aquele que passa fome, com aquele que está faminto. Podemos colaborar com aquelas pessoas que nunca leram um livro, doando até ele um livro para mexer com a emoção, para fazê-lo sentir o poder da poesia. Temos tantas coisas a semear. Podemos ser semeadores de flores, das diversas cores, dos diversos tamanhos, desde as flores raras até as flores do campo. Podemos fazer da nossa vida e da vida do outro que está próximo a nós um jardim colorido, um jardim feliz, deixando a tristeza de lado, substituindo a tristeza pela alegria, substituindo a maldade pela bondade, substituindo a morte pela vida, substituindo a agressividade pelo abraço, coração tocando coração. Como podemos realizar coisas
como podemos semear boas sementes. E assim, queridos ouvintes, queridos amigos, terminamos o nosso programa de hoje, Uma Razão para Viver. Agradecemos a companhia de todos vocês, o carinho da audiência e desejando que Deus abençoe a todos, que a paz e luz, com boas vibrações, cheguem nesse momento ao lar de cada um. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.